termo. Aliás, a SEIS reporta-se até a meses que são de abril e maio da mesma situação e que depois está prevista no ponto 10 para junho. Portanto, era a discussão em conjunto. Está bem. Então, a sua proposta está aceita. Portanto, iremos falar sobre a proposta 6 e a proposta 10. Sr. Deputado António Vicente, faz favor. Sr. Presidente, era para fazer exatamente a mesma proposta. Não é para fazer a mesma proposta. As questões que aqui se colocam são questões muito importantes para um setor muito relevante da nossa população e da estrutura da economia do Conselho. A pandemia atingiu muito, sobretudo, as micro, pequenas e médias empresas, estou aqui à procura, 24.653 empresas que estão registadas no Concelho de Oeiras, 96% são empresas desta dimensão e muitas delas lutam com grandes problemas e com muita dificuldade em conseguirem superar esta crise. Nas soluções que aparecem em relação ao não pagamento dos mercados, das pessoas que estão nos mercados, a Câmara opta por fazer com que esse não pagamento seja de 2 meses. Não é? Em nosso entendimento, não creio que fosse uma grande diferença em relação àquilo que são as verbas a receber, que fosse, de facto, prolongado um pouco mais, porque, se não me falha a memória, é abril e maio, e, de facto, durante o mês de junho, embora já tivesse havido desconfinamento, as situações nos mercados e tudo isso são o que todos nós sabemos, e há, de facto, uma situação grave que se continua a registar. Também sobre esta questão, a Confederação dos Micro, Pequenos e Médios Comerciantes lançou um inquérito em 18 de maio, que teve depois o acompanhamento da Câmara Municipal, houve a participação da Câmara, e deste inquérito, que foi remetido à Sra. Presidente da Assembleia Municipal e a todas as forças políticas, é de vosso conhecimento, aparecem, de facto, situações importantes que devem ser tidas em conta. Eu creio, e na análise que nós, CDU, fizemos, que é particularmente importante, nesse aspecto, requerer hoje, digamos, não necessita sequer de requerimento, mas é informar hoje que, nos termos regimentais, a CDU propõe que, de acordo, deixe-me ler agora o articulado todo, o artigo 32, que é os debates específicos da Assembleia, diz: o número 7 de cada grupo político municipal pode, por ano de mandato, requerer potestativamente a convocatória de um debate específico. E, portanto, nesse sentido, o que nós fazíamos era requerer potestativamente, como aqui está, que houvesse uma reunião da Assembleia o mais urgentemente possível, setembro ou outubro. A senhora Presidente depois poderia ver. E, como diz também o número 8 deste artigo, o Presidente da Assembleia Municipal poderá convidar a participar nestas sessões individualidades cuja presença considere útil para o esclarecimento dos temas em debate. E, portanto, nesse sentido, gostaríamos de fazer esta proposta, que houvesse uma reunião da Assembleia sobre este tema e que a Sra. Presidente depois veria quem, mas acho muito bem que a Confederação dos Micro, Pequenos e Médios Comerciantes, que tem uma delegação em Oeiras, a ASECOA, a Associação dos Comerciantes e Empresários, o GIT, o Gabinete
de Inteligência Territorial da Câmara, que fez um bom apanhado sobre a situação do desemprego, e outras entidades que a Sra. Presidente considerasse, seria bom que fossem depois convidadas para esta Assembleia. Portanto, se estiver de acordo, na primeira reunião que se fizer da Conferência de Representantes, poderemos analisar datas e formas de fazer, mas ficava este nosso requerimento. Em relação às propostas que vêm, nós votaremos a favor. Só há esta questão que eu coloco, já tinha falado em tempos com o Sr. Vereador Nuno Neto, sobre estes apenas 2 meses, se será ou não possível dilatar um pouco mais, sobretudo em relação aos que estão nos mercados. Obrigado. O Sr. Deputado, com certeza. Aliás, estava a ouvir e estava a pensar na próxima reunião que tivermos dos representantes dos grupos políticos, acordaremos a data e a quem convidar. Eu já uma vez reuni, penso que logo no início do mandato, com a direção da associação, mas de qualquer maneira acho muitíssimo bem. Se possa fazer em setembro, fim de setembro, outubro, mas depois acordaremos essa reunião. Deputado Jorge Bracana, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estas duas propostas, no fundo, têm calendarizações diferentes e, no fundo, demonstram realmente a importância destes apoios que a Câmara já assumiu. Com efeito, a 513 refere-se fundamentalmente aos meses de abril e maio e 523 ao mês de junho e, concretamente, podendo ainda admitir-se em relação a julho para as duas entidades que aí estão referidas. E isto, de alguma maneira, é já antecipar aquilo que o Sr. Deputado ACDU, no fundo, referiu. Penso que, infelizmente, vai continuar a ser necessário apoiar, nos termos aqui já estão previstos, estes, enfim, empresários, pequenos empresários, a quem a crise bateu e julgo que continua a bater bastante fundo. Eu julgo que nós, nesta matéria, todos nós, cada um tem o seu papel relevante a fazer. Eu recordo, é espantoso, mas ainda hoje foi publicitado, que vários multimilionários vieram a público dizer taxem-nos mais, aumentem os nossos impostos, nós queremos. Bom, isto, portanto, revela, no fundo, aquilo que é a realidade que nós estamos a passar. Que é uma realidade que, tendo sido iniciada por razões de saúde, se transforma, afinal, naquilo que é o grande problema de todos nós, que é o problema económico. E, portanto, todas estas medidas que, de alguma maneira, possibilitem que estes pequenos negócios, muitos deles de cariz familiar, consigam subsistir, é fundamental. Há que dizer aqui, portanto, que o Governo o tem feito, naquilo que é possível, mas a Câmara também o tem feito e é de elogiar. Também aí importa aqui referir uma coisa que para mim é muito importante. É uma referência expressa a um órgão de informação. Não há democracia sem imprensa livre. Não há democracia sem que os jornais e as televisões possam, de facto, exercer o seu munus. E o facto de aqui ser referenciado em concreto esta isenção para um órgão de informação é para nós muito importante em relação àquilo que esta Câmara pensa daquilo que deve ser o exercício de uma democracia livre e plural. E, portanto, louvar também esta intenção de isentar o Correio da Linha, enfim, no valor que, aliás, é pequeníssimo, não tem grande significado, mas que julgo que, no fundo, dá uma orientação política para a sociedade e para a comunidade. Disse. Muito obrigado. Eu não tenho a certeza. O Sr. António Moita pediu a palavra. Faz favor, então estava certo. Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas uma nota prévia para dizer que desenvolvo a minha atividade profissional numa empresa que poderá vir a beneficiar, ainda que parcialmente, de uma destas isenções de taxas que aqui está e, portanto, pensei se me deveria ou não pronunciar sobre esta questão. Dado que, para além dessa, há um conjunto de outras isenções que também são aqui propostas, eu vou-me pronunciar sobre as mesmas, não participando, contudo, no fim, quando se tratar de pedir o meu voto, não estarei presente na sala e peço que esse facto conste em ata. Sobre as propostas em concreto,
elas vêm na linha da sensibilidade que a Câmara Municipal mostrou relativamente a algumas empresas que tinham uma relação, na altura, mais direta com a Câmara Municipal, por ocuparem os edifícios que são sua propriedade, mas estas propostas que aqui estão estendem a um conjunto de outras empresas essa linha de sensibilidade que a Câmara mostrou. Compreendemos que, como aqui foi dito, este assunto não acaba aqui. Infelizmente, estamos em crer que estas questões vão continuar a pôr-se, as dificuldades das empresas, e eu aqui discordo, enfim, não discordo, mas acrescento àquilo que o Sr. Deputado Daniel Branco disse. Para mim, as empresas pequenas, micro, como é que a CDU diz sempre? Nano, micro, pequenas, faz parte daquela rábula. Para mim são todas, obviamente, muito importantes, mas as médias e as grandes empresas também fazem parte do tecido empresarial e sofrem as dificuldades, podem não ser exatamente as mesmas, mas também as sofrem. E, portanto, acho que esta linha que a Câmara tem vindo a seguir, de uma forma parcimoniosa, mas certa e com a tranquilidade que é necessária nestas alturas, faz com que consideremos que este conjunto de propostas que aqui são apresentadas sejam positivas. Elas estão a ser, aliás, tomadas também num conjunto de outras autarquias e fundamental para nós é perceber que a sensibilidade da Câmara está lá, que existe, que acompanha as preocupações das empresas que, de alguma forma, desenvolvem a atividade neste Conselho e que, certamente, estará na disposição de continuar, ao longo de todo este processo, de acompanhar e de encontrar formas de dar apoio a quem mais precisa. É isso que tem sido feito, é isso que neste momento é proposto e é isso que continuará, penso eu, a ser feito. Como digo, a partir deste momento não pronunciarei mais sobre as propostas, não participarei no processo de votação e, como também pedi, peço que esse facto seja conste de ata. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Constará certamente na ata. Muito obrigado pela sua posição. Sr. Deputado Jorge Rato. Muito obrigado, Sr. Presidente. As duas propostas que estamos aqui a discutir decorrem de decisões do Sr. Presidente da Câmara em momentos diferentes no tempo. E, portanto, estamos a falar do despacho 33-2020, 16 de março, do despacho 67-2020, 17 de maio, da proposta 266-2020, que o Executivo Municipal aprovou a 16 de abril e que a Assembleia Municipal aprovou a 5 de maio, e agora destas duas propostas que aqui vêm, a 513-2020 e a 523-2020. Quanto à 503-2020, e percebendo que resulta de decisões tomadas em momentos diferentes, a verdade é que nos parece, aliás, como o Sr. Deputado Daniel Branco já aqui colocou, que o racional entre, por exemplo, a isenção de taxas das rendas de espaços comerciais em bairros municipais e do armazém do Alto dos Barrões em abril e maio. A isenção das taxas dos operadores de mercados municipais de abastecimento em abril e maio. E a isenção do pagamento das taxas de ocupação da via pública para as esplanadas entre 1 de junho de 20 e 31 de dezembro de 2021 não joga bem uma coisa com a outra, parece-me. Portanto, acho que valeria a pena, e a sugestão que fazemos é essa, que a Câmara analise esta matéria e tente encontrar um equilíbrio entre uma coisa que é a isenção das taxas das esplanadas em 1 ano e meio e
as taxas dos operadores dos mercados em 2 meses. Parece que é uma coisa que está nas antípodas uma da outra. E, portanto, valeria a pena, relativamente à 530-20, para o futuro, que a Câmara reanalisasse, de facto, como digo, percebo que seja resultado de despachos tomados em momentos diferentes e em realidades diferentes, com conhecimento diferente, melhor dizendo, da questão da pandemia, mas que valeria a pena valorizar isso. Naturalmente que o Partido Socialista, em relação à 513-20, vota favoravelmente, mas valeria a pena questionar esta questão. Em relação à 523-20, nós aqui tivemos uma grande discussão relativamente à inegibilidade de grandes franchisings como o Burger King e o McDonald's a esta medida. Nós discordamos que eles possam estar ao mesmo nível, ou quase ao mesmo nível, de tratamento por parte da Câmara, como estão a pequena mercearia do bairro, e, portanto, na altura votámos contra, e também hoje repetiremos o sentido de voto na 523/2020. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Guzmão, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito já aqui foi dito. O nosso entender é que, e votaremos favoravelmente estas propostas, o Eiras é conhecida pelas muitas grandes empresas de dimensão, mas há que não esquecer que 90% do tecido empresarial são pequenos microempresários, muito pequenas e médias empresas. São empresas que dão emprego a muita gente e que, se não forem devidamente apoiadas, quer a nível, sobretudo, do Governo da República, como é lógico, que é quem compete apoiar mais, deve também as autarquias, e no caso o Eiras, apoiar. Eu creio que está a ir no bom sentido. Eu admitiria até que muitas das isenções perdurassem ainda mais no tempo para que houvesse alguma garantia por parte de muitas empresas neste momento que se encontram em situação já débil e sem certezas de futuro de o que fazer, se acelerar falências, acelerar fechos de empresas ou não. E penso que, no nosso entender, a autarquia poderia e deveria, neste momento, abrir um gabinete de crise de apoio exatamente a essas empresas, para permitir, em última análise, dar-lhes a sustentação de que não ficarão sozinhos. Volto a dizer, a questão aqui não é também as empresas, mas é muito mais o número de empregos que estas empresas criam. O dar a garantia de que muitas pessoas que residem ou vêm para o Conselho trabalhar não irão perder o seu salário. E, nesse propósito, o Eiras, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal contará sempre com o voto favorável do CDS. Muito obrigado. Muito obrigado. Não há mais inscrições. Sr. Presidente, faz favor. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, bom, naturalmente que a Câmara Municipal vê com a melhor vontade e entusiasmo até a realização de uma Assembleia destinada justamente a discutir todo o problema da situação da economia, do reflexo da pandemia na economia local e nacional. Relativamente às medidas que aqui são trazidas, também vos quero dizer que são as primeiras medidas de impacto económico que a Câmara Municipal propõe. Naturalmente que é provável que no mês de setembro sejam trazidas aqui outras medidas ou o prolongamento destas. Portanto, não é uma situação fechada. Até porque o Sr. Deputado Nuno Guzmão falou há pouco no apoio às empresas. Eu quero dizer que estão criados 3 gabinetes e que, de resto, na revisão não consta aqui, mas provavelmente devia constar, talvez do elenco
de medidas de apoio à economia pudesse estar aqui nesta proposta, mas na última revisão orçamental foram aprovados 190 mil euros destinados justamente ao financiamento, mais 190 mil euros, destinados justamente ao financiamento de 3 gabinetes, um na SECOA, outro na Airlis e outro na própria Câmara Municipal, com o apoio também da CIP, no sentido de serem prestados apoios às pequenas e médias empresas do Conselho, designadamente na preparação de candidaturas a financiamentos ou outro tipo de apoios que efetivamente venham a ser necessários. Portanto, a Câmara Municipal está neste momento, esses gabinetes estão a ser montados, de resto até já está a ser prestado algum apoio a algumas empresas e, portanto, significa isto que do desenvolvimento do trabalho destes gabinetes é provável que sejam despistadas outras situações que venham a demonstrar a necessidade da Câmara Municipal poder reforçar algumas medidas de apoio à economia local. Portanto, esta é uma matéria na qual estamos atentos e, naturalmente, que se fizermos um investimento muito significativo, expressivo, no contexto nacional de apoio à pandemia e, portanto, ao combate à pandemia, designadamente em aquisições de equipamentos de proteção. Eu não sei se tem bem a noção, mas há 3 ou 4 dias já íamos, por exemplo, com 250 mil refeições servidas. 250 mil. Portanto, isto traduz bem realmente o apoio e o envolvimento que a Câmara Municipal tem tido, ou o município tem tido, nesta